Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar nesse domingo, dia 24 de março, sobre a 14ª rodada, a penúltima da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4, a última divisão, a 1, a 2, a 3, esta é a 4. E ao mesmo tempo que vamos falar da Série A4, desta penúltima rodada, eu quero fazer um pedido de desculpas. Na última quarta-feira, na 13ª rodada, eu não fiz o tradicional boletim, estava num congresso de jornalismo esportivo lá em Manaus, tratando de temas a nossa categoria dos cronistas esportivos, a Lei Geral de Esportes. O Lula vetou um item que trata diretamente dos cronistas esportivos, falando que já tem uma lei vigente, né? E aí a gente está tratando para acertar com os senadores e tal, algo que interessa muito a nossa classe. E depois eu me aprofundo nisso, até nas minhas redes sociais, perfeito? Então, como eu estava quarta-feira em Manaus, cheguei hoje, neste domingo, então não consegui gravar o boletim. Mas vou passar todos os resultados da quarta-feira, mostrar para vocês quem classificou na quarta-feira, como estava a classificação, e aí a gente fala dos 8 jogos de hoje, os clubes que já se classificaram e como será a última rodada, perfeito? Então, antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião, pedir sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como a gente faz sempre lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Pois bem, então vamos tratar da quarta-feira. Eu vou passar para vocês os resultados, os 8 resultados, muito provavelmente a maioria já sabe, mas Taquaritinga 3, Penapolense 1. Penapolense ficou praticamente fora na quarta-feira, né, com chances mínimas de classificação para a próxima fase. Penapolense que tem a maior folha de pagamento, mas uma bagunça, não deu nada certo. Então Taquaritinga 3, Penapolense 1, Nacional 5, América 3, a América com uma situação lanterna, cada vez mais difícil para cair. Rio Branco 2, 15 de Jaú 0, União Barbarense 4, Independente 0, Independente também correndo muito risco de cair. São Carlense 0, SCA Brasil 0, Francana 4, Joseense 0, Barretos 1, Rossem 1 e Audax 5, Jabaquara 0. Com os resultados da quarta-feira, quando eu não fiz boletim, a gente tinha apenas o São Carlense classificado, líder São Carlense com 26 pontos. A Francana, com os resultados da última quarta-feira, ela também se classificou. Então, na quarta-feira, nós ficamos com 2 clubes classificados. São Carlense líder, Francana vice-líder. Aí Taquaritinga terceiro com 23, Barretos quarto com 23, 15 de Jaú quinto com 22, Rio Branco sexto com 21, Vossen sétimo com 21, até aí nenhuma novidade. A novidade foi justamente na oitava colocação, com a vitória do União Barbarense e o empate do SCA Brasil. O União Barbarense retornou ao G8 e o SCA Brasil saiu. E lá na zona do rebaixamento continuaram Jabaquara e América. Então foi isso o saldo da última quarta-feira. Vamos pular então da quarta-feira, quando nós não tivemos boletim, para o boletim desse domingo, a 14ª rodada, a penúltima, quando nós tivemos situações importantíssimas. Se na quarta-feira Francana e São Carlos e São Carlense estavam classificados, neste domingo Taquaritinga, terceiro colocado, Barretos, quarto colocado e 15 de Jaú, quinto colocado, se classificaram. Então nós temos 5 classificados. Na rodada do próximo sábado, Rio Branco sexto, Vossen sétimo e SCA Brasil oitavo, dependem só de si para ficar com as 3 últimas rodadas. Mas o Audax, que tem os mesmos 21 do SCA Brasil e do Vossen, um a menos que o Rio Branco, e o União Barbarense com 19, também tem chance de classificação. Então nós teremos 5 times brigando pelas últimas 3 vagas. Rio Branco, Vossen e SCA Brasil, que dependem só de si, Audax, União Barbarense. O Nacional já está eliminado, o Penapolense já está eliminado com os resultados desse final de semana. Jabaquara saiu da zona de rebaixamento, Joseense continua fora, o Independente de Limeira e o América estão na zona de rebaixamento e já não dependem mais de si. Situação complicada na última rodada que eu vou falar para vocês. Os artilheiros, o Paolo do Nacional, que já está eliminado, tem 7 gols. O Lucas Duarte do Taquaritinga também tem 7, mas o Taquaritinga já está classificado, então ele vai continuar disputando. Bruno Henrique da Francana tem 6, vai continuar disputando.
Fabrício de São Carlense tem 6, vai continuar disputando. O Dioran do Joseense, que está lutando para não cair, vai sair, mas ele tem 6 gols, hein? O time que está lutando o tempo todo contra o rebaixamento. É importante os demais clubes ficarem de olho no Dioran do Joseense. E o Gustavo Brandão do Rio Branco, que luta pela classificação, também tem 6 gols. Então todos esses times vão seguir lutando pela artilharia e veremos o que acontece. Bom, vamos falar do novo líder. Vamos abrir esse boletim dessa 14ª e penúltima rodada com o novo líder. O novo líder é a Francana. Novo velho, né? Já foi líder, já saiu da liderança. O líder era o São Carlense. O São Carlense foi jogar com 15 de Jaú em Jaú, 349 pagantes. E o 15 de Jaú ganhou por 1-0. Ganhou por 1-0 com um gol do Mariano aos 38 minutos do primeiro tempo. Cruzamento do Leiton e ele apareceu de carrinho e fez 1-0. Aí choveu muito, o campo ficou difícil, mas para 349 pagantes, o 15 de Jaú venceu o São Carlense, tirou o São Carlense da liderança e o 15 de Jaú garantiu sua classificação. É o quinto colocado com 25 pontos classificado, o São Carlense é o segundo com 26, perdeu a liderança por causa do 15 de Jaú. E com a perda da liderança por parte do São Carlense, a Francana aproveitou o vacilo do São Carlense, foi a Limeira, colocou o Independente na zona do rebaixamento, só 68 pagantes no estádio, provavelmente a maior parte desses 68 torcedores do Independente que voltou para a zona do rebaixamento. Pois bem, o novo líder, a Francana, fez 1-0 no cruzamento do Luquinha com Bruno Henrique aos 43 do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Eric, numa arrancada, jogada em velocidade, fez 2-0 já nos acréscimos no segundo tempo. Resultado para a Francana, que já estava classificada, que fez assumir a liderança. Francana 29 contra 26 do São Carlense. E para o Independente, voltou para a zona do rebaixamento com 10. Já não depende mais de si. Está numa situação complicada. O Bruno Henrique, que fez um dos gols, foi a 6, é um dos vice-artilheiros da competição. Então, Francana primeiro, São Carlense segundo. O Taquaritinga, na terceira colocação com 26 pontos, se classificou também e deixou a sua torcida mais animada, vencendo fora de casa o Lanterninha América. Um jogo que foi muito disputado no primeiro tempo, mas esse disputa pegada e tal, o Taquaritinga criou e finalizou e teve grandes oportunidades para abrir o placar no primeiro tempo e não conseguiu. Né? O time do Marcelo Marelli bateu. O América tentando se salvar também conseguia alguma coisa, sair da zona do rebaixamento com 472 pagantes no estádio. Não conseguiu nada, estava ganhando um pontinho do empate também, que poderia deixar sua situação um pouco menos delicada, mas aos 44 minutos do segundo tempo, o Juan Batista deu a vitória para o Taquaritinga. Vitória que fez o Taquaritinga ter os mesmos 26 pontos do São Carlense, mas o São Carlense tem 8 vitórias contra 7, e aí o Taquaritinga garantiu sua classificação na terceira colocação com 26 pontos. E o Independente com 10 não depende mais de si, é o 15º, está na zona do rebaixamento, situação complicada. E quem se classificou também, o Barretos, que vai ter os mesmos 26 pontos do segundo colocado, São Carlense, os mesmos 26 pontos do Taquaritinga, terceiro colocado, mas nos critérios de desempate, o Barretos é o quarto colocado. O Barretos, que foi jogar com o Penapolense, que está em situação delicada, enfim, venceu o Penapolense em Penápolis, eliminou do campeonato a maior folha de pagamento da Série A4, foi eliminado, só 133 pagantes, nem o torcedor estava acreditando mais no Penapolense, um jogo que foi extremamente disputado e tal, mas o Rodrigo Fuzil saiu do banco de reservas e aos 46 minutos do segundo tempo deu uma vitória para o Barretos, e o Barretos que já tinha metido bola na trave e tal, então o Penapolense, apesar de estar numa situação delicada, mas ainda sonhava, agora já não dá mais. Não dá mais porque se ele tivesse vencido, ele ia 18 e ele chegaria na última rodada com chance. Perdeu, tem 15. O SCA Brasil tem 21, é o oitavo colocado.
eliminado o Penapolense, e o Barretos com 26 é o quarto colocado. Então, Francana, primeiro colocada com 29. São Carlense, segundo com 26. Taquaritinga, terceiro com 26. Barretos, quarto com 26. E 15 de Jaú, quinto com 25. Estão classificados. Dentro do famoso G8, né? Você já tem quinto classificado, só falta 3 vagas. O Rio Branco, que foi jogar com o Joseense em Guará. O Joseense não está jogando em São José dos Campos, né? O estádio de São José Martins Pereira agora é de propriedade do São José, porque o senhor Oscar Calçados, o senhor Oscar, dono da Oscar Calçados, arrendou o estádio, então o Joseense está jogando em Guaratinguetá. E em Guaratinguetá empatou por 1-1. Se o Rio Branco tivesse vencido, ele se classificava. Não venceu, empatou fora, fez 1 ponto, apesar do torcedor não gostar, mas o Joseense, depois que contratou o Augusto Ambrogi, tá saindo da zona do rebaixamento, tá saindo, e já faz 4 rodadas que está ali fora. Tá lutando. Pedro Aprígio fez 1-0 aos 18 do segundo tempo, mas logo em seguida, aos 20, o Diora, um dos artilheiros, né, o vice-artilheiro da competição, empatou. Só 33 pessoas em Guaratinguetá. O resultado foi bom para o Joseense. Se ele tivesse vencido, ele tinha praticamente abandonado qualquer chance de cair. Mas ele foi a 11 pontos e continua fora da zona do rebaixamento, dependendo dele na última rodada. Ou, de repente, podendo até perder, desde que o Independente e o América não vençam. Então, está um pouquinho mais tranquilo, né? O Rio Branco foi a 22 e aí, na última rodada, vai ter que lutar pela sua classificação, mas dependendo só de si. Essa é uma grande vantagem. O 7º colocado, o Vossen, poderia se classificar assim como o Rio Branco se vencesse em Assis, na sua casa. Tomou uma surra do Audax, 780 pagantes, jogou mal o Vossen, e o Audax, que precisava vencer para chegar na última rodada com chance de classificação, atropelou. Kaique fez 1-0 com 19 minutos do primeiro tempo. Caio Henrique fez 2-0 aos 26 do primeiro tempo. E no segundo tempo, o time do técnico Roberto Martins fez 3-0. 3-0. O Vossen não se classificou, mas está na 7ª colocação com 21 pontos. Depende só de si na última rodada. E o Audax subiu uma posição, agora ele é o 9º colocado com 21 pontos e vai na última rodada lutando por classificação, hein? Situação boa do Audax. Fechando o G8, o SK Brasil, que tinha perdido a vaga no G8 para o União Barbarense, recuperou. Por que ele recuperou? O União Barbarense estava dentro do G8 e foi jogar com o SK Brasil. Os dois se enfrentaram em Santana de Parnaíba, a casa do SK Brasil. E com um gol logo com 5 minutos de jogo, o Wesley Júnior, o SK Brasil venceu o União Barbarense para 137 pagantes. Vitória difícil, porque no segundo tempo o União Barbarense foi com tudo, mas não conseguiu chegar ao empate. Festa no SK Brasil, que só depende de si com 21, mas com 19 pontos, o União Barbarense, que caiu 2 posições, aliás, ainda sonha. Então, na última rodada, Rio Branco, Vossen e SK Brasil dependem de si. Audax e União Barbarense precisam vencer e torcer para alguém tropeçar, para eles subirem 5 times para 2 vagas. O Nacional foi eliminado com 11 pontos, porque ele deveria somar pontos e vencer o Jabaquara, que estava na zona do rebaixamento em Santos. E esse jogo foi uma loucura, gente. 3-2 para o Jabaquara. Depois do Jabaquara abrir 2-0 e nos acréscimos do segundo tempo o Nacional empatar. Mas aí o Nacional que empatava ia ter chance, o Jabaquara ainda nos acréscimos do segundo tempo conseguiu fazer 3-2 e saiu da zona do rebaixamento, só depende de si agora para não cair. Olha que loucura. 0-0 primeiro tempo, truncado, chance de gols para os dois lados e tal. Até que o Chub faz 1-0 para o Jabaquara aos 12 do segundo tempo. Cobrando pênalti o Chub. Thiaguinho, também cobrando pênalti, fez 2-0 aos 20. 2-0, 20. O Nacional foi descontar com o Paulo aos 48 do segundo tempo. 48 do segundo tempo. E aí o Talisca empata aos 51 do segundo tempo. Mas deu a saída, meter a bola no ataque,
Na última tentativa, o Chub, aos 52, fez 3-2 para o Jabaquara. 123 pagantes festejaram demais essa vitória. Bom, a derrota eliminou o Nacional. Não tem mais chance de classificação. Vai para a última rodada só para cumprir tabela. Não cai e não chega no G8. Agora, a vitória para o Jabaquara fez o time sair da zona do rebaixamento, chegar na 13ª colocação com 11 pontos e depender só de si para não cair. Maravilha, maravilha e maravilha, hein? Então, a situação é essa. Francana, São Carlense, Taquaritinga, Barretos e Quinjaú classificados. Rio Branco, Vossen e SK Brasil depende só de si para ficar com as 3 vagas restantes. Audax e União Barbarense lutam para vencer na última rodada, alguém tropeçar e eles entrarem. 5 times brigando por 3 vagas na última rodada. Nacional e Penapolense eliminados, não correm mais risco de cair e também não chegam. Jabaquara, Joseense, Independente e América, os 4, 2 vão cair. Hoje o Independente e o América não dependem mais de si. O Nacional e o Penapolense podem até perder, o Jabaquara e o Joseense podem até perder desde que o Independente e o América não vençam, que daí eles não caem também. Paulo do Nacional fez mais um gol, foi a 7 junto com o Lucas Duarte, mas só vai fazer mais um jogo na competição, provavelmente não vai lutar por essa artilharia, né? E aí vamos finalizar então nosso vídeo agora com a última rodada. No próximo sábado, dia 30 de março, último final de semana de março, todos os jogos acontecerão às 15 horas. E aí você vai saber o seguinte: a Francana luta para terminar em primeiro contra o América, primeiro contra o último. O América precisa vencer e torcer para uma combinação de resultados, mas vai enfrentar líder. Então, situação muito difícil para o América escapar do rebaixamento, hein? E a Francana, na teoria, tem um jogo mais fácil para terminar em primeiro, confirmar a primeira colocação. Em Barretos e 15 de Jaú. Dos 2 classificados, Barretos tem 26 pontos, 15 de Jaú tem 25, quarto e quinto colocado. Jogam para melhorar sua situação na tabela, né? Um jogo de 2 times classificados. Em Taquaritinga, Taquaritinga e Joseense. Taquaritinga já classificado na 3ª colocação, tentando lutar para melhorar só a sua situação entre o G8, e o Joseense lutando para não cair, Em Osasco, Audax e Penapolense. O Audax precisa vencer e torcer para um tropeço de alguém para terminar no G8, enquanto o Penapolense está fora. Em São Carlos, São Carlense já classificado e brigando pela liderança, contra o Vossen, que está no G8, depende só de si, mas não pode vacilar para não ficar fora. Jogo importante também. Em São Paulo, na capital, o Nacional, já eliminado, pega o SK Brasil, que precisa vencer para confirmar sua classificação. Então essa partida vale muito para o SK Brasil. Em Americana, o Rio Branco luta com a classificação contra o Independente. Se ele se classificar, ele rebaixa o Independente. O Independente precisa vencer o Rio Branco lá em Americana e torcer aí para alguém tropeçar entre Jabaquara e Joseense para não cair. E União Barbarense é a mesma coisa. União Barbarense precisa vencer e torcer por combinação de resultados para se classificar, enquanto o Jabaquara precisa vencer para não cair, né? Por tudo isso, vocês veem que todos os jogos têm importância, pelo menos para um time, e claro que no próximo domingo eu venho com a classificação dos 8 times e já os confrontos da próxima fase. Primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto e quinto. 2 empates, ao contrário da 2 e da 3, 2 empates, o time de melhor campanha se classifica. Até por isso é importante para os times ficarem entre os 4 primeiros para jogar o segundo em casa diante das suas torcidas. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!